Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 13 de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. De ontem para hoje tivemos mais um grande ataque com drones ucranianos contra a Rússia, muita coisa aqui em Rostov, Voronezh, Volgogrado, mais um grande ataque. Kaluga também teve ataque aqui em Kaluga, não está aparecendo a bolinha por aqui, mas teve sim. Enfim, mais um ataque grande ucraniano aqui contra a Rússia. A gente tem informações da linha de frente que complementam as informações que a gente já tinha ontem. A gente já tinha falado que Sudzha tinha caído para os russos, os ucranianos ainda estão aqui em alguma parte de Kursk, mas já estão em retirada. A notícia boa é que os ucranianos conseguiram causar bastante danos aos russos nessa retirada, o que é o objetivo final. A gente vai ler aqui um relato dos ucranianos sobre quais foram os objetivos dessa incursão e por que foi sucesso isso daí, né? E o Putin, lógico, tá fingindo que tá aí na linha de batalha, diz que foi a Kursk, ele foi na cidade de Kursk, que é longe pra caramba da região aqui que tá acontecendo a guerra, né? O mais engraçado foi o Putin botar um uniforme igual o Zelensky, querendo fazer um cosplay do Zelensky, muito engraçado isso, né? Mas enfim, aliás, o Putin eu não sei, né? Um dos sósias lá do Putin que foi ali em Kursk no final das contas. Bom, outra novidade interessante nessa história é o acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos, né? Vocês sabem, o enviado americano foi até a Rússia para ver se tem aprovação lá dos russos e adivinha, aparentemente a resposta é não. Como a gente imaginava, os russos não iriam aceitar esse cessar-fogo, porque, de novo, quem quer a paz é a Ucrânia. A Rússia não quer a paz, não teria nenhum interesse nisso daí, né? O que a Rússia esperava é que os Estados Unidos conseguissem arrancar da Ucrânia um acordo totalmente desfavorável para a Ucrânia, acabasse a ajuda completamente, coisa e tal. A Ucrânia conseguiu se sair muito bem e principalmente mostrou para o Trump que ela machuca. Certamente o Trump está sendo guiado pelas pesquisas de opinião americanas, que mostram que realmente ir contra a Ucrânia é ruim para o Trump, né? Então agora vai ter o outro lado do negócio, ele dizendo que a Rússia que está do lado errado nessa história, ele pode tomar medidas contra a Rússia, e daí ele vai perceber uma coisa, que é muito mais difícil o pessoal apoiar a Rússia. Vamos ver das Russetes aqui no Brasil, um monte de Russete falando, não, porque o Zelensky isso, o Zelensky aquilo, não sei o que lá. Vamos ver se esse pessoal vai agora tirar a máscara e defender o Putin quando o Trump bater no Putin agora, né? Se é que vai bater, vamos ver se vai acontecer isso, eles estão prometendo isso. O Marco Rubio falou em reformar totalmente o posicionamento dos Estados Unidos nessa guerra. Vamos ver se é isso que vai acontecer, o que vem daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Peter Foi Coroinha, do Padre Lancelotti, Atlantismo Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Antes da gente começar o vídeo, deixa eu só falar para vocês que eu estou cobrindo o caso do ataque russo contra o petroleiro americano, né? Contra aquele navio-tanque americano que estava transportando combustível de jato. Eu estou tratando disso em outros vídeos aqui no canal Mundo em Revolução, tá? Então é um vídeo à parte aí para tratar isso. Deve ter mais novidade hoje, tá? Sobre esse assunto. Bom, aqui na Ucrânia teve mais um ataque russo com drone Shahid, 117 drones Shahid lançados. A imensa maioria deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, ou então por sistemas de guerra eletrônica. De qualquer forma, nenhum dano significativo. Aconteceu uma coisa muito curiosa ontem em Kiev, tá? Aqui, ó, uma explosão foi ouvida em Kiev e depois soaram os alarmes de ataque aéreo, ou seja, tipicamente, quando você tem os alarmes de ataque aéreo funcionam muito bem, tá? Eles normalmente funcionam antes do eventual ataque russo contra Kiev, né? Eu tive lá, eu presenciei isso várias vezes. Agora, dessa vez teria sido diferente, teve uma explosão no céu e depois soou o alarme. E aí estão dizendo que pode ter sido um meteorito ou um cometa. Caramba, bicho. No meio de uma guerra, né, veio um meteorito cair em Kiev, não sei o que lá, e fazer uma grande explosão no céu. Bom, eu não sei, tá? Pode ser que tenha sido um Oreshnik também, o Oreshnik, né, o tal do dildo brocha do Putin lá, que foi interceptado, não chegou nem a cair, fez só barulho. Não sei o que aconteceu. Mas segundo estão dizendo, foi um cometa ou meteorito. Que coisa estranha isso, né? Seja lá o que for, não machucou a Ucrânia. E quem sabe dá sorte, né? Dizem que esse negócio de estrela cadente dá sorte, né? Bom, além disso, os ucranianos fizeram um grande ataque com drones em várias regiões aqui da Rússia. Esses aqui são os pontos em que os russos reportaram ação de drones ucranianos, né? Então, um monte de drones aqui e tem algumas imagens. Parece que um ponto,
gasoduto Petrovskoye, lá em Saratov, foi atingido. Parece que está aqui a explosão, dá para ver a explosão aqui, ó, o drone vindo por aqui, o dronezinho aqui, e atingindo algum lugar ali, explodindo aqui, ó, com a fumaça caindo aqui. Aqui é uma outra visão da mesma coisa, também lá em Saratov, dá para ver, tá vendo, é o mesmo drone, só que aqui um ângulo diferente de visão aqui da queda dele lá e a explosão, tá vendo? Tá aqui a explosão. Isso daqui, portanto, é uma usina de compressão de um gasoduto. Imagina-se que se atingiu alguma coisa efetiva aqui, esse gasoduto deixou de estar operacional. Não foi o único lugar, tá? Também Voronezh. Está aqui a visão de alguma coisa atingida pelos drones ucranianos em Voronezh. Então está falando de Saratov. Saratov é aqui, Saratov nessa região aqui da Rússia, mas o local que foi atingido, na verdade, foi mais aqui ao norte, aqui, ó, foi em Petrovsk, essa região aqui, esse gasoduto aqui que teria sido atingido. Além disso, Voronezh é nessa região aqui, teria sido aqui o local atingido pelos ucranianos em Voronezh, né? Então tá aqui mais uma vez, foi atingido alguma coisa, tem coisa pegando fogo ali, exatamente o que foi atingido a gente não sabe. Teve mais coisa também, né? Aqui teve um outro ataque aqui teve vários ataques na Rússia ontem, né? Aqui, Krasnodar Krai. Então Krasnodar Krai é essa outra região aqui embaixo, nessa região aqui e mais aqui para baixo, não está marcado aqui o ataque, mas foi aqui também um grande ataque ontem e um monte de coisa pegando fogo aqui, a gente não sabe exatamente o que foi atingido aqui, mas dá para ver que os drones ucranianos atingiram um monte de coisa aqui em Krasnodar Krai também, né? Teve mais, tá? Teve também aqui lá em Kaluga, na região de Kaluga, os ucranianos teriam atacado uma fábrica de produção de drones em Obuhovo, que é perto da planta de gás concreto de Kaluga. Ou seja, a gente não sabe se atingiu a planta de gás ou o local de produção de drones, ou as duas coisas, mas tem coisa pegando fogo aqui. Tem alguma coisa foi atingida de fato de ontem à noite, de ontem para hoje, ali em Kaluga, né? Tá aqui também a confirmação do Firmes aqui na base aérea, mostrando que foi atingido esse local aqui. Me parece que é o local de produção de drones, tá? Faz todo o sentido do mundo você ter numa base aérea um armazém usado para a produção de drones. Aqui, ó. Parece alguma coisa, algum local de armazenagem, né? Mas como a gente sabe aqui desse outro Twitter, seria uma produção, um local de produção de drones ali em Kaluga que teria sido atingido e pegou fogo aqui, né? Bom, isso tudo fica perto de uma instalação de produção de gás, de processamento de gás, mas aparentemente o objetivo foi mesmo a produção de drones aqui, né? E além disso, não é só isso não, tá? Hoje que está um enviado especial americano lá em Moscou, parece que uma usina termoelétrica lá em Moscou pegou fogo, tá? A CHP-16, que é uma das várias usinas termoelétricas que tem lá na cidade de Moscou mesmo, tá com um incêndio grande aqui. A gente não sabe se isso daqui foi algum drone ucraniano que atingiu alguma coisa, não temos informações de drones ucranianos em Moscou hoje, tá? Os ucranianos fizeram, como a gente falou, um ataque muito grande contra várias regiões aqui, mas a gente não sabe se teve alguma coisa em Moscou particularmente. De qualquer forma, o fato é que a usina termoelétrica está pegando fogo lá em Moscou com algum problema. Pode ter sido sabotagem também, pode ser que algum ucraniano tenha feito sabotagem, ou pode ser também um acidente, né? Às vezes acontecem acidentes em usinas termoelétricas lá na Rússia, isso é particularmente muito comum, né? Também não consta que isso tenha causado blackout ou diminuição da energia elétrica. Como eu falei, essa é apenas uma de várias usinas termoelétricas que abastecem Moscou, então não tem nenhum impacto nesse sentido aqui, né? De qualquer forma, se os ucranianos conseguiram fazer esse ataque, é um excelente ataque, é uma boa coisa. Diminui a capacidade de infraestrutura da Rússia, né? Bom, ontem teve um grande número de ataques em Kherson dos russos contra as pessoas em Kherson. Esse caso aqui explica muito bem o que são esses ataques, né? Então aqui você vê um caminhão que estava chegando para trazer carga para a cidade de Kherson, então as pessoas ainda moram em Kherson, então tem caminhões que levam carga para Kherson e coisa e tal. E aqui você vê um drone acompanhando o caminhão. Esse drone é um drone russo, está sendo pilotado por russos. Aqui, o drone está vindo aqui atrás, está vendo o pontinho dele aqui, ó? Olha lá, o drone está seguindo o caminhão, muito provavelmente estava querendo atingir o caminhão. Por sorte, o drone bateu na árvore, tá vendo? Ele acabou atingindo uma árvore ali, o operador
vacilou, acabou atingindo a árvore e daí poupou o caminhão, né? Mas certamente esse era o plano do drone russo aqui de atingir esse caminhão de entrega lá em Kherson. É isso que eles fazem por lá, uma maldade absurda contra civis, ou seja, não tem nenhuma lógica isso daí, né? Bom, e de fato hoje a gente tem a confirmação de que os russos libertaram Sudzha, né? Sudzha é a cidade russa ali em Kursk, que foi tomada pelos ucranianos durante um bom tempo. Os russos liberaram ela da mesma forma que eles conseguem liberar cidades ucranianas, destruindo a cidade completamente. É impressionante a diferença no modo de atuação do exército ucraniano e do exército russo. O exército ucraniano liberou toda a parte de Kharkiv sem destruir praticamente nada, liberou toda a parte de Kherson sem destruir praticamente nada, liberou toda a parte norte lá que tinha sido ocupada pelos russos sem destruir praticamente nada. Os russos, meu amigo, só conseguem avançar, cada milímetro que eles avançam é com a destruição total daquele negócio, né? Ou seja, olha como é que ficou a cidade aqui, é muito triste isso, totalmente destruída, e quem fez isso aqui foram os russos, tá? Não foram quando os ucranianos tomaram Sudzha, a cidade estava certinha, tudo funcionando direitinho lá, sem problema nenhum. Ou seja, os ucranianos conseguem tomar de forma estratégica, de forma não destrutiva os locais. Os russos só sabem tomar na destruição completa, destruindo completamente o local. Quando eles retomaram Sudzha aqui, destruíram completamente a cidade. Realmente muito triste isso. E, adicionalmente, os ucranianos aproveitaram que a cidade já está totalmente vazia, não tem mais civis lá em Sudzha, e bombardearam as posições russas em Sudzha. Diz que conseguiram mais um bocado de dano contra os russos lá, né? Esse era o grande objetivo dos ucranianos nessa incursão em Kursk, e atritar o exército russo, evitar que o exército russo parasse de avançar, né? Porque estava já chegando próximo da exaustão. Conseguiram forçar os russos a continuar lutando e assim perder muita coisa, e aí na saída ainda conseguiram destruir um bocado de coisa por lá, né? E quem esteve lá em Kursk, mas não se engane, esteve na cidade de Kursk, é lógico que não esteve lá na linha de frente, né? Foi o sósia do Putin, né? Aqui, o sósia do Putin vestindo uma fantasia de Zelensky aqui, fingindo que tá na guerra, não sei o que lá. Cara, o cara tá em Kursk, que é longe pra caramba aqui, ó. O local que foi a invasão ucraniana, né? Tudo aqui é o Oblast de Kursk, né? É o estado de Kursk. A gente chamaria de estado aqui no Brasil, né? A cidade de Kursk fica aqui, ó. E o local onde foi invadido foi isso aqui. Essa aqui é a cidade que foi tomada pelos ucranianos, que foi Sudzha. E Kursk é aqui, ó, muito longe no final das contas. É verdade que logo no início da invasão ucraniana, os ucranianos chegaram perto de Ligov, né? Em alguns lugares estavam falando em chegar em Kurchatov, coisa e tal. Mas a verdade é que a área em que está acontecendo a batalha é bem mais para cá, né? Então ele pode ter vindo aqui em Kursk, na cidade de Kursk. É um palhaço mesmo esse idiota do Putin, fazendo lá a propaganda dele de que libertamos Kursk. Não, vocês destruíram Kursk, destruíram Sudzha completamente, né? Mas tudo bem, deixa ele vender a propaganda dele lá para os idiotas dos russos, né? Aqui a gente tem uma descrição do que é feita pelo Dnipro Ozint sobre a região de Kursk, né? Então ele está comentando aqui sobre o que foi os objetivos ucranianos, o que foi atingido com essa operação. E agora nós podemos dizer definitivamente que as forças de defesa estão saindo de Kursk. Isso já era óbvio desde o primeiro dia da retirada das nossas forças, e era apenas uma questão de quando, para ser honesto. Ninguém esperava tanto sucesso, que a gente conseguisse manter aquela região por tanto tempo. A Ucrânia manteve o distrito central da cidade de Sudzha por 218 dias, o que é apenas um pouquinho menos do que os russos conseguiram manter Kherson. Os russos mantiveram Kherson por 254 dias apenas. Na minha opinião, a operação foi muito bem planejada e se justificou plenamente. Os russos tiveram que retirar reservas de outras áreas e cerca de 50 mil pessoas, inclusive brigadas de elite, marines, forças paraquedistas, bem como alguns dos melhores pilotos de drones do exército de ocupação. Muitas dessas unidades de elite que diferem da presença tradicional, ou seja, não são soldados recém-contratados, que são idiotas e coisa e tal, são pessoas realmente muito treinadas. De acordo com informações de geolocalização, na região de Kursk apenas deixaram mais de 500 unidades de metal retorcido, ou seja, destruíram equipamento dos russos, mais de 500 unidades, né? Sem contar carros civis que os russos usam mais frequentemente do que carros militares.
As nossas perdas são de forma geral moderadas para esse tipo de operação. Essa operação nos mostrou a capacidade ofensiva, como isso deve ser conduzido, em condições de silêncio informacional real e não um silêncio barato, como o caso de Zaporízhia, da contraofensiva de Zaporízhia. O pessoal critica muito a ofensiva de Zaporízhia porque parece que foi imposta pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam que os ucranianos fizessem a ofensiva em Zaporízhia em 2023, só que ali era o lado óbvio, era o ponto óbvio em que eles deveriam fazer essa ofensiva. Por mais que não tenha vazado nenhuma informação, há dúvidas, tá? Há quem ache que os americanos, que o governo Biden vazou a informação da operação de Zaporízhia em 2023, mas não precisava vazar. Eu fiz vídeo falando, olha só, esse aqui é o ponto óbvio de fazer ataque. O ponto óbvio de fazer ataque raramente é um bom ponto de ataque, porque, é lógico, o inimigo vai estar esperando ali, né? Então, o que ele colocou aqui em condições de cobertura aérea para forças atacantes, e nem estamos falando sobre aviação, mas a gente usou muitos drones para derrubar os drones deles, né? Ou seja, o que ele colocou é que a operação ali em Kursk foi feita com a dominância aérea ucraniana. Com aeronaves, não tinha aviões ucranianos ali para o risco de serem derrubados, mas drones, né? Da mesma forma, não deixa de ser domínio aéreo. Nós poderíamos ter mantido Kursk por mais tempo, mas dois fatores influenciaram isso, tanto o lado militar quanto o lado político. O fator militar é que os russos, de novo, começaram a cortar nossas principais artérias logísticas, nos forçando a retirar forças para a região de Sumy, né? Então, as artérias logísticas aqui na região entre Sumy e Kursk estavam sendo atingidas pelos russos e, com isso, dificultou a logística ucraniana ali. Esse foi o motivo militar, né? Todos os avanços russos no vilarejo recente foi porque os ucranianos tinham saído dos vilarejos, tinham abandonado os vilarejos ali. Então, foi quase que uma decisão ucraniana mesmo, não teve nenhum problema nisso daí, né? Eles falam que isso daí, na verdade, essa é a estratégia russa mesmo e coisa e tal, né? Quando eles conseguem avançar. Ou seja, no final foi uma operação adequada, cumpriu os objetivos que tinha de manter o desgaste das tropas russas nesse período todo, de tirar esforços russos de outra coisa. Ele não citou aqui qual foi o motivo político que levou o pessoal a sair de Súdia, né? Mas certamente tem alguma coisa aí, como eu falei para vocês, a Ucrânia queria dar essa vitóriazinha para o Putin para evitar que ele aceitasse o cessar-fogo americano. Ninguém tem interesse, esse cessar-fogo não vai acontecer. Mas o Trump aparentemente precisava de uma desculpa para justificar a mudança de posição dele com relação à Rússia. Vamos ver se isso vai ser suficiente. Vamos falar sobre o acordo de cessar-fogo e o fato de que os russos não aceitaram o acordo logo em seguida, né? Bom, aqui só para falar um pouco sobre os drones que estão sendo desenvolvidos pelos ucranianos, né, a gente tem ressaltado sempre isso. Os ucranianos estão crescendo muito a capacidade de drones nessa guerra, os drones estão cada vez mais sendo usados, até para, por exemplo, nesse caso aqui, resgate de pessoas feridas, né? Isso é um dilema muito grande, porque você mandar um helicóptero com uma equipe para resgatar um ferido, muitas vezes você pode estar comprometendo ou arriscando a equipe do helicóptero em si. Se você tem um drone desse tipo, é lógico, não deixa de ser arriscado para a pessoa que está sendo salva, mas ela precisa, de qualquer forma, estar ali, né? E você consegue evitar esse tipo de coisa, um grande helicóptero aqui, um grande drone, né? Para transporte de pessoal blindado, inclusive. Você pode ver que ele é blindado aqui, né? Enfim, mais um drone fantástico que está sendo desenvolvido aqui pelos parceiros ucranianos junto com o exército ucraniano, né? Outra coisa também que a Ucrânia desenvolveu agora, drones grandes que agem como um porta-aviões, né? Ou seja, eles levam outros 6 drones FPV atrás das linhas inimigas e retransmitem o sinal, e isso tem dado muito certo nisso daí. Estão conseguindo fazer ataques bastante significativos com isso, né? Mais uma novidade ucraniana aí. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a resposta ao cessar-fogo, né, proposto pelos Estados Unidos. A Ucrânia diz que aceita esse cessar-fogo de 30 dias. Os russos disseram que não, né? Aqui, quando o Instituto para o Estudo da Guerra fala, eles não dizem ainda essa resposta, porque essa resposta parece que saiu agora há pouco. Bom, uma notícia muito ruim. A jornalista ucraniana Vitória Roshina morreu depois de ser torturada em prisão russa, né? Um absurdo, mais um crime de guerra absurdo lá na Rússia, né? Bom, uma outra boa notícia, a Economist fez uma pesquisa independente na Ucrânia e viu que o Zelensky tem 72% de aprovação.
1,5 vezes mais votos que o rival mais próximo, 50% de votos a mais que o Zaluzhny, né, que seria o segundo candidato, o segundo colocado na disputa presidencial. O pessoal tá brincando aqui, o Oliver Carroll usou justamente o nosso comediante modestamente de sucesso, né? Isso aqui é uma crítica que os americanos, que os russetes fazem ao Zelensky, que ele era um comediante de sucesso relativo. Não, não é não. O Zelensky era um ídolo lá na Ucrânia, era um grande, não só um comediante, não só um ator, como também um empreendedor, tá? Ele é tipo um Silvio Santos da vida, ele criou uma empresa lá, a Quarteirão 95, que é uma empresa de produção de vídeos e coisa e tal. Então, ele não era meramente um comediante, né? Ele já era um empresário de muito sucesso, já tinha muito dinheiro quando concorreu à presidência lá na Ucrânia, era realmente um empresário de muito sucesso por lá, né? Aí tá aqui o resultado do Economist, aqui, ó, dizendo aqui com você aprova ou desaprova a maneira como Zelensky está conduzindo a presidência, né? E 40 e poucos por cento aqui aprovam completamente, aprovam muito, mais um tanto aqui aprovam mais ou menos, o que dá até 72%, ou seja, 72% aprovam a presidência do Zelensky. Aí você tem o resto aqui dizendo que não aprova e tem um pedacinho aqui dizendo que não sabe ou não respondeu, né? Você concorda ou discorda de que Zelensky é a pessoa correta para conduzir negociações com representantes da Rússia? Mais uma vez, fica até maior aqui, até 74% acham que ele é a pessoa correta a conduzir as negociações com a Rússia, né? Outra coisa impressionante aqui, ó, quão cedo você acha que a eleição presidencial e parlamentar devem ser feitas na Ucrânia? Tão cedo quanto possível, não até o cessar-fogo, não até a guerra finalmente terminar. Repara que é a maioria, o não até a guerra terminar completamente é a maioria, que é essa área vermelha aqui. Então, nunca, né? Nunca estão exagerando também, né? Tem um pessoal aqui que é fanático também. Mas, enfim, dá para ver que claramente que mais de 50% diz que só quando a guerra terminar totalmente. Um pedaço aqui diz até um cessar-fogo e o outro dizem tão cedo quanto possível. Ou seja, essa ideia que as russetes tentaram convencer o Trump e o Musk de que não, mas o Zelensky, a população da Ucrânia não quer o Zelensky, não sei o que lá, isso daí está claramente errado, né? Outra coisa aqui sobre apoio e desapoio. A Ucrânia deve continuar lutando, mesmo se os Estados Unidos tirar o seu apoio? 74% dos ucranianos dizem que sim, que vão continuar lutando. Eu acredito que a Ucrânia pode ainda ganhar essa guerra na linha de batalha. 60% dos ucranianos acreditam nisso. Eu acredito nisso também, tá? Confesso para vocês que nos primeiros dias dessa guerra, quando eu comecei a noticiar a guerra aqui, a cobrir essa guerra, eu achava que não ia durar muito tempo. Eu achava que os russos iam de fato tomar a Ucrânia, iam acabar com a Ucrânia. Não via como o exército ucraniano conseguiria resistir à força russa. Mas à medida que o tempo foi passando, à medida que eu fui conhecendo melhor como é que tá a dinâmica dessa guerra, como é que a Ucrânia se preparou para essa guerra, como é que funcionam as coisas na Ucrânia, como é que funcionam as coisas na Rússia, a cada dia mais eu me convenço que sim, a Ucrânia vai acabar ganhando essa guerra para o bem de toda a humanidade, porque é muito importante que a Ucrânia ganhe essa guerra também. Veja, você está certo do ponto de vista ético, evidentemente não garante que você vai ganhar uma guerra. Tem um monte de guerras que o lado certo perde no final das contas. Mas é uma coisa que ajuda e ajuda muito mais do que as pessoas imaginam. A gente vai explicar isso, inclusive, quando a gente for falar agora do acordo com o Trump lá, né? Vamos ver se o Trump muda de ideia nessa história. Olha só, a Ucrânia deveria concordar em não buscar pertencer à OTAN para acabar com a guerra, deu mais ou menos empatado. O pessoal já está meio descrente da OTAN no final das contas, depois de tanta sacanagem dos Estados Unidos. Então esse ponto aqui, os ucranianos não têm mais essa certeza toda que a OTAN é tão fundamental nessa história toda. Lembra também que o Zelensky deixou claro, se não tiver OTAN vai ter arma nuclear, né? E eu já falei para vocês, a minha visão, a minha leitura que eu faço da coisa é que a Ucrânia já tem armas nucleares. A Ucrânia deve concordar em não ser membro da União Europeia para terminar a guerra. Aí não, aí o ucraniano não quer. Não, tem que ser membro da União Europeia. Esse é o objetivo dos ucranianos desde o início e também é o maior temor dos russos. Porque é o que eu falo para vocês, toda essa guerra é porque o Putin teme uma Ucrânia próspera. Se a Ucrânia entrar na União Europeia, vai acontecer com a Ucrânia o que aconteceu com os países bálticos, o que aconteceu com a Polônia, o que aconteceu com tantos outros países que eram países miseravelmente pobres aqui na antiga cortina de ferro, né, o leste europeu.
e de repente se tornaram países muito ricos. Você vai lá na Polônia, vai lá em Varsóvia, caramba, cheio de obra, tudo bonitinho, tudo funcionando, a cidade linda, tudo operacional e tal. E isso certamente vai acontecer com a Ucrânia também, né? E isso apavora o Putin, isso que deixa o Putin muito preocupado. Você apoiaria um cessar-fogo mesmo sem garantias de segurança do Ocidente? 55% não aceitariam isso. Ou seja, a maior parte dos ucranianos não quer cessar-fogo sem garantias do Ocidente. Repara que o cessar-fogo que tem atual é um cessar-fogo temporário, só 30 dias. Foi uma solução de compromisso que o Zelensky costurou para dar uma saída para o Trump, né? A Ucrânia deveria fazer concessões territoriais para terminar essa guerra? Não, a maior parte dos ucranianos diz que não. A Ucrânia deveria concordar em cortar seu poderio militar para terminar essa guerra? De forma alguma. Os ucranianos sabem que essa estratégia dos russos de falar que a Ucrânia tem que ser neutra, a Ucrânia tem que ter menos exército e coisa e tal, isso é só para preparar para eles invadirem mais adiante. Então 80% é contra isso, né? Essa pesquisa foi feita com 1.000 pessoas entre 5 e 10 de março agora. Então, já depois daquele episódio todo lá na Casa Branca, aquela coisa toda por lá, né? Bom, também os ucranianos são majoritariamente contrários à conscrição forçada de soldados de 18 a 25 anos. Aqui é a percentagem que aprova, né? Então, até o pessoal aqui com mais de 60 anos de idade até aprova chamar os jovens, né? Mas os jovens não aprovam, né? E a maior parte da população, de forma geral, não aprova isso daí. Isso não é problema, como eu falei para vocês, ao contrário do que dizem as propagandas russetes, que os ucranianos estão caçando pessoas nas ruas. Isso é falso. Eu não vi isso em momento algum lá que eu tive lá na Ucrânia, isso não existe de fato. Os ucranianos têm uma política na fronteira para não deixar os jovens saírem da Ucrânia. Isso é verdade, mas isso é padrão em tudo quanto é país, né, em guerra. Mas caçar gente na rua, não. E além disso, você tem um aplicativo lá de voluntário para o exército ucraniano, que tem 2 milhões de voluntários esperando para serem chamados para o exército ucraniano e não foram chamados ainda, né? E por que tem tanta gente assim? Você pode falar, não, mas que absurdo, por que os ucranianos... Gente, a Ucrânia é um país pobre. Aqui no Brasil, você vai em lugares pobres, o pessoal quer servir exército. É lógico, é dinheiro, é um salário que você recebe ali, é uma grana que você consegue viver. Então, particularmente lá na Ucrânia, tal como aqui no Brasil, é um salário que é visto como um bom salário e também que pode te dar carreira depois, seja nos militares, seja na polícia, enfim. Então, isso é um emprego buscado pelos ucranianos, né? A Ucrânia tem uma parte muito pobre da população, então não falta gente para lutar pela Ucrânia. Essa ideia que estão querendo vender, que não tem homens mais para lutar pela Ucrânia, que a Ucrânia está caçando pessoas na rua, isso é falso. Nem a Ucrânia, nem na Rússia isso vai acontecer de acabar o pessoal, né? Tanto a Ucrânia quanto a Rússia tem uma população tão grande que a economia dos países destruiria completamente antes de acabar as pessoas querendo servir. Então eu também acho que eu sou contrário a essa conscrição forçada, a Ucrânia não está fazendo isso ainda, mas, e não pretende fazer, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É o que estão tentando convencer a Ucrânia a fazer, a obrigar garotos a lutarem. Eu não acho que isso vai acontecer, né? Uma outra pesquisa que eles fizeram aqui foi a pesquisa eleitoral mostrando as intenções de voto na Ucrânia. Se tivesse uma eleição neste momento, em quem você votaria, né? Aqui, ó, se houvesse uma eleição presidencial amanhã, em quem você votaria? O Zelensky ganha com 45% dos votos, iria para o segundo turno com o Zaluzhny, que tem 30% dos votos. O pessoal gosta muito do Zaluzhny lá, tá? Eu achava até que o Zaluzhny ganharia do Zelensky uma eleição se fosse agora. Mas justamente o Trump fazendo essa barbeiragem, brigando com o Zelensky, parece que aumentou a popularidade do Zelensky lá na Ucrânia também. Isso tem sido um padrão. O Trump começa a brigar com pessoas de outros países e a popularidade dessas pessoas cresce nos países, né? Enfim, de qualquer forma, mesmo que o Zaluzhny ganhasse uma eleição na Ucrânia, o Zaluzhny ele é ainda mais pró a guerra com a Rússia do que o Zelensky. Eu acho que o Zaluzhny seria um presidente não ideal no momento de guerra, justamente por ele ser militar. Ele acabaria tendendo a focar muito em dirigir o exército e coisa e tal, enquanto a função do presidente não é essa. A função do presidente é fazer a negociação e deixa os militares cuidarem do exército lá. É o que tem feito o Zelensky. Eu acho que o Zelensky é muito melhor na posição de presidente durante a guerra do que o Zaluzhny, mas o Zaluzhny, não tenha dúvida, é um cara que tem um potencial político enorme na Ucrânia, certamente será presidente
em algum momento do futuro, né? O Poroshenko e a Yulia Tymoshenko, que são a principal oposição ao Zelensky, está lá com 5%, 2% de voto. Tem outros nomes aqui que eles testaram também, até o Budanov aqui, entrou o Budanov. O Arestovich ele era muito ligado ao Zelensky no início da guerra, mas em determinado momento ele começou a criticar o Zelensky, coisa e tal, e daí desandou, né? Saiu, foi demitido do gabinete do Zelensky, hoje é oposição aberta ao Zelensky e tem 1% dos votos. Nenhuma chance de ganhar nada, né? Então, basicamente, não tem lógica nenhuma essa ideia de que o Zelensky não é popular na Ucrânia e coisa e tal. Bom, a gente teve algumas notícias boas, tá? Uma notícia boa foi na França. O parlamento votou uma resolução para confiscar ativos russos congelados, ou seja, esses ativos já estão congelados. Eles agora vão ser confiscados para ajudar a Ucrânia, né? A gente está falando agora de dinheiro russo que está lá na França, que vai ser direcionado diretamente para a Ucrânia. Excelente notícia isso daí. Já era para ter sido feito isso há muito tempo, mas que bom que estão fazendo agora, né? E bom, a outra boa notícia vem do tal acordo de paz dos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, esse acordo de paz, a gente precisa ver como é que vai ser, o que a coisa vai acontecer daqui para frente, tá? Eu ainda estou com o pé atrás com o Trump, mas vamos aguardar, né? Estou até maneirando minhas críticas ao Trump agora, porque quem sabe, vamos ver o que vai acontecer com esse acordo de paz. O que eu falei para vocês foi o seguinte, o acordo de paz, esse cessar-fogo de 30 dias, claramente foi uma saída que o Zelensky deu para o Trump. O Trump tentou bater no Zelensky, ele precisava fechar um acordo rápido, porque a popularidade dele estava desabando lá nos Estados Unidos, o Musk já está quase falindo já com as empresas dele por essa questão de ficar batendo no Zelensky. É o que eu falei para vocês, o pessoal está dizendo que o Musk ficou mal por conta das demissões na USAID, mas as demissões da USAID começaram em janeiro, ninguém falou nada naquela época, agora que o pessoal está contra o Musk. Por que o pessoal está contra o Musk agora? Não é a Ucrânia preparando o pessoal, não, é porque o Musk está tomando uma posição antiética, ele está tomando a posição errada. Essa guerra não é um jogo de futebol que você escolhe o time que você acha mais divertido, que você acha que vai ganhar e torce para o time que você quer que ganhe. Não, essa guerra tem um lado certo e um lado errado. Então, você ficar do lado errado tem um custo. O Trump percebeu isso, ele tinha que fechar um acordo. Esse desespero dele de cortar a arma, cortar a informação, é porque ele precisava fechar um acordo rápido. O acordo que ele fechou é um acordo bunda, porque no final das contas, 30 dias de cessar-fogo não muda nada no final das contas, ele já retomou ajuda, mas o fato de ter fechado esse acordo permitiu que o Trump falasse, não, então agora eu vou retomar ajuda e coisa e tal, o Zelensky pediu desculpas e aceitou e tá tudo bem e coisa e tal, não teve acordo de minerais, não teve nada, esse acordo foi uma saída para o Trump. Agora, o Trump está levando esse acordo para Moscou, e Moscou está dizendo que não vai aceitar. Aqui, ó, Trump se pronuncia sobre cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Esperamos que o Putin concorde. E se não concordar, a gente vai ter mecanismo de fazer pressão, né? Assim poderemos acabar com essa guerra horrível, essa onda de 2 a 3 mil soldados morrendo por semana. Não, meu amigo, os russos morrem 1000 soldados por dia. Enfim, o Trump falou isso daqui, né? A gente tem a informação aqui de que a Rússia rejeitou esse acordo de cessar-fogo da Ucrânia proposto pelos Estados Unidos. Isso teria sido dito pelo Yuri Ushakov. Eu não sei se essa já é a posição oficial dos russos, tá? Mas aparentemente tudo leva a crer que eles vão recusar isso daí. Eu já falei para vocês, os russos não têm alternativa. A expectativa que eles tinham é que o Trump fosse totalmente pró-Rússia, botasse a Ucrânia totalmente de quatro. O Trump tentou isso. O que ele tentou foi exatamente isso. Ele tentou humilhar o Zelensky, tentou fazer uma onda de propaganda anti-Ucrânia nos Estados Unidos e se ferrou bonito. A popularidade dele que caiu, a popularidade do Elon Musk que caiu, todo mundo ficou contra os dois, eles se viram sem solução. Essa saída do acordo de 30 dias não atende a Rússia, né? Não atende o que queria a duplazinha ali, o Putin e o Trump. Então, no final das contas, a Rússia não vai aceitar isso, mas agora, aí que está o negócio. O que vai acontecer a partir de agora? Eu digo para vocês, isso que é importante da gente ver. Eu estou disposto até a voltar a gostar do Trump agora, mas vamos ver. Primeiro tem que fazer a coisa certa. Olha o que disse aqui o secretário Marco Rubio. Se a Rússia disser não, então nós teremos que reanalisar tudo e determinar nosso novo lugar no mundo e ver quais intenções nós iremos fazer. Se eles disserem não, isso revelará um bocado sobre quais são seus reais objetivos e intenções, disse o Marco Rubio. Ou seja, ele está dizendo que se os russos disserem não, e aparentemente eles já disseram não, a gente não tem certeza, porque isso aqui pode ser só um papo de conselheiro, não é a posição oficial dos russos, né?
a coisa vai mudar totalmente. Pode ser que mude totalmente, vamos ver se mudar totalmente, eu fico satisfeito com isso. Que bom que o Trump percebeu o erro e voltou para fazer a coisa correta, seria muito bom isso daí, né? E, bom, tem algumas indicações, tá? O Trump não estendeu a exceção que o Biden tinha feito, que permitia que bancos russos processassem pagamentos para empresas russas de energia. Então, a partir do meio-dia do dia 12 de março, nenhum banco europeu ou americano pode processar pagamentos para comprar energia dos russos. Piorou muito a situação das sanções contra os russos, isso daqui, tá? Essa medida do Trump é uma medida fortemente anti-Rússia. Pode ser que ele tenha tomado essa medida da mesma forma para pressionar o Putin a dizer sim a esse acordo, né? Da mesma forma que ele pressionou o Zelensky, né, cortando a ajuda militar e cortando inteligência, ele está pressionando agora o Putin com essa coisa aqui, porque isso aqui basicamente proíbe os russos de vender qualquer coisa para a Europa, né? E a Europa ainda compra muita energia da Rússia, infelizmente, eu acho um absurdo isso, tá? Eu critico muito Lula por isso, critico muito Bolsonaro por isso, mas a verdade é que a Europa também está comprando um bocado de óleo sujo de sangue, um bocado de gás sujo de sangue. Enfim, vamos ver o que surge daqui para frente. Eu não acho que o Putin vai aceitar essa guerra, esse cessar-fogo. Existem duas possibilidades nisso daqui. Ou ele vai adiar o máximo possível, e aí isso daqui seria justamente o movimento americano para pressionar ele a dizer sim, né? Se ele ficar esperando mais tempo, a economia dele vai quebrar com essa decisão do Trump aqui. Ou ele vai se segurar por muito tempo, ou então a outra coisa ruim que pode acontecer, como diz aqui a Jéssica Berlim, é a Rússia aceitar esse cessar-fogo e imediatamente ignorar ele e culpar a Ucrânia. Isso é uma coisa extremamente fácil de acontecer. Isso já aconteceu com literalmente 100% de todos os cessar-fogo que a Rússia assinou com a Ucrânia, né? Todos eles foram assim. E aí pode ser que o Trump fique do lado da Rússia, acusando a Ucrânia de querer matar o seu plano de paz e pare tudo a ajuda para a Ucrânia, não sei o que lá. Isso é um risco que existe realmente. Não sei qual vai ser a estratégia dos russos, não sei de que forma que o Trump vai lidar com essa negativa russa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é muito importante a gente ficar de olho nisso daí. Pode ser que o Trump tenha percebido o problema e esteja se encaminhando para o lado correto agora. Vamos ver. Ou então não tem salvação mesmo e vamos ter que aguentar esses 4 anos sem ajuda americana. Bom, uma coisa positiva aqui no Brasil, senadores brasileiros apresentaram um voto de apoio à Ucrânia e criticaram o Lula por não condenar a invasão russa, né? Uma idiotice completa a posição do Lula. O Bolsonaro pelo menos condenava a invasão russa, várias vezes foi condenada a invasão russa. Eu acho pouco, palavra só é pouco. Bolsonaro tinha que ter feito mais, mas de qualquer forma, essa posição do Lula de sequer condenar a invasão russa mostra de que lado que está o pinguço corrupto aqui do Brasil, né? Outra coisa que eu acho muito engraçado é que volta e meia as russetes aí da direita brasileira, né, me criticam falando assim, não, porque você está seguindo a grande mídia, que a grande mídia que é pró-Ucrânia. Aonde que vocês viram isso? A grande mídia é fortemente pró-Rússia. Até os comentaristas esquerdistas, como o Reinaldo Azevedo aqui, olha só, não, porque o Zelensky esnobou o Lula e o Xi Jinping e agora está sendo esmagado por Putin e Trump, perdeu tudo, não sei o que lá, é coisa e tal. O cara tá com a mesma visão russete que vocês, meu amigo. Vocês estão pensando igualzinho ao pessoal do Lula, igual a imprensa brasileira. A imprensa brasileira é fortemente pró-Rússia. Critica pra cá, até hoje fala que o Azov é nazista e não sei o que lá, é coisa e tal. Segue direitinho a desinformação russa. É impressionante. Quem está do lado errado são vocês aí que se dizem de direita e apoiam o Putin. E sim, meramente dizer que é neutro, que quer a paz e não sei o que lá, isso é apoiar o Putin. Vocês sabem que é lógico, não? Se o Putin quisesse a paz era muito fácil, era só ele tirar os soldados dele da Ucrânia e acabou, temos paz. Por que ele precisa fazer essa agressão contra a Ucrânia? Esse pessoal que quer paz desse jeito, com um ataque russo, tá na verdade favorecendo o Putin, que é lamber as bolas do Putin. E tá igualzinho à esquerda, tá apoiando a mesma coisa que a Rede Globo, que o pessoal da mídia tradicional socialista, que o Reinaldo Azevedo, que o Lula e coisa e tal. E sem contar que isso aqui é uma besteira, porque o que o Lula e o Xi Jinping propuseram é muito pior do que o Trump propôs no final das contas, né? O Trump tem salvação. Eu falo do Trump a mesma coisa que eu falei do Bolsonaro. O Bolsonaro errou com relação a esse conflito da Rússia e Ucrânia, mas o Bolsonaro tinha salvação. O Trump eu acho que tem salvação também. Vamos ver se ele se salva dessa história. O Lula não tem salvação nenhuma.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.